60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Vamos falar um pouquinho da diferença entre preconceito e racismo. O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo de pessoas, sem qualquer informação ou razão. Já o racismo é a crença de que existiram pessoas superiores a raças e cores de outras. O significado de preconceito é uma opinião feita de forma superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, e não é baseada em uma experiência real ou na razão. Os motivos são baseados na ignorância e em estereotipos. Já o racismo é a crença de que membros de uma religião ou etnia possuem características e habilidades ou qualidades específicas desta etnia, portanto, seria uma raça superior às outras, como se o branco fosse superior ao negro naquela época, e hoje também tem muita gente que pensa assim. E o motivo é um resultado do preconceito causado historicamente. A antipatia e ódio pela cor das pessoas, diferentes cores de peles, costumes, etnias, idiomas, locais de que a pessoa veio. Então, pode ser causada normalmente por pessoas ignorantes e também pelo conceito histórico dos dois. Nós vamos falar um pouquinho sobre o racismo nas escolas, que infelizmente ainda ocorre, tanto de maneira explícita quanto de maneira disfarçada. Nós podemos ver essas manifestações através dos alunos, ou dos pais desses alunos, ou dos servidores das instituições. Racismo, por parte das instituições, era mais comum em tempos mais antigos, onde a discriminação racial aqui no Brasil ainda não era considerada crime. Além dessa forma de manifestação explícita de racismo, também vemos o racismo estrutural, que infelizmente também ainda é bastante frequente. Um exemplo disso é um preconceito, uma discriminação com os cortes de cabelo ou com penteados de origem afro, como o Black Power. Um outro exemplo também é discriminação através da intolerância com as religiões, quando esta é manifestada por ser de origem africana. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre os dados do racismo no Brasil. No Brasil, 56% da população se identifica como pretos e pardos. É uma nação com desigualdade na comparação com posições ocupadas por brancos. Só 4% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do país são preenchidos por negros, enquanto eles representam 75% dos mortos pela polícia e 62% dos presos. Não é por acaso que a pandemia de Covid-19 matou 55% dos negros e 38% dos brancos que foram internados. Fazem parte dessa estrutura racista as péssimas condições sanitárias dos bairros mais pobres e a concentração de um número maior de negros nessas regiões. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que circular pelas cidades é um desafio para pessoas negras. 33% dos negros entrevistados responderam que já sofreram racismo no transporte público. E 65% dos trabalhadores negros do transporte foram vítimas de preconceito durante o expediente. 69% dos entrevistados consideram o racismo comum no dia a dia. 25% acreditam que essas atitudes não são punidas. Não são punidas. Racismo é crime. A gente precisa constituir políticas públicas que façam esse enfrentamento, programas que tragam a educação para a população,
E mais ainda para a gestão pública, que precisa fazer um monitoramento e práticas antirracistas, né? A chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase 3 vezes maior que a de um jovem branco, pessoal. É muito difícil estar na pele negra. E só não concorda quem não acompanha o dia a dia de uma vida brasileira. Vamos fazer uma suposição. Um negro que dirige um carro médio, por exemplo, ele é parado diversas vezes pela polícia. Diversas vezes. Ou quando o mesmo vai a um restaurante, jantar com a família e avisam que a entrada de serviço é do outro lado. Muito difícil de entender. E eu tenho certeza que para curar qualquer doença é preciso reconhecer a doença, né? Recentemente, a Magazine Luiza abriu novas inscrições para as vagas de trainees exclusivas para pessoas negras. Isso gerou muita repercussão na sua primeira edição, que foi em 2020, gerando aí um tema chamado racismo reverso, onde essas pessoas que defendiam esses temas falavam que esse programa era um ato discriminatório e que não daria uma oportunidade igual para pessoas de pele branca. A questão é certo dizer que existe esse tipo de racismo, o racismo reverso? A resposta é não. Racismo, ele vai muito além dessa ideia, tá? Nós falamos agora há pouco sobre a diferença entre preconceito ou entre discriminação e racismo. A ideia do racismo parte de onde uma população ela domina a outra, explora, ela faz segregações financeiras, ela não dá direito a uma moradia digna, ela extermina a sua cultura. Isso tudo por causa de características, né, estereótipos, como a cor da pele, como o lugar da onde a pessoa nasceu, enfim. Para justificar o termo racismo reverso, essa população ou essa pessoa teria que ser de uma etnia que sofreu algum tipo de racismo no passado, na história. A igualdade não é apagar a história e a cultura de uma raça, né, de uma etnia. Tanto que os efeitos da escravidão aqui no Brasil, por exemplo, eles perpetuam até hoje. Ou seja, para justificar, né, que seja real essa ideia de racismo reverso, seria preciso que a população branca tivesse submetida às mesmas privações, às mesmas violências e exploração que outros povos, outras culturas sofreram no passado, assim como a população negra e a população indígena. Defender esse tipo de ideia é ignorar totalmente a história e, pior ainda, é contribuir para que esse tipo de conflito perpetue nos dias de hoje. O que acontece com algumas pessoas que querem defender a ideia do racismo reverso é que algumas pessoas, alguns tipos de grupos, né, étnicos ou sociais sofreram algum tipo de discriminação, alguma agressão verbal, algum tipo de hostilidade, algum tipo de injúria. E isso não pode ser comparado com o racismo. A não ser que essa pessoa que sofreu esse tipo de abuso faça parte de uma cultura ou de um grupo étnico que sofreu historicamente, com escravidão, com violência, com segregação financeira ou algum tipo de abuso apenas por fazer parte de um grupo que tenha uma pele diferente daquele povo de pele branca que, de forma desumana, na época, né, diretamente era a população dominante, e nos dias de hoje, de forma indireta e desigual. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, ei, e aprender a respeitar. Porque
que o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não.